Neste ano de 2022, o Brasil comemora o centenário da Semana de Arte Moderna. Você sabe onde eu estou? Sim, no centro da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. E você está vendo aqui atrás de mim o magnífico Teatro Municipal de São Paulo. Teatro lírico construído em 1911. Vejam só, há mais de 100 anos, este teatro projetado pelo engenheiro Ramos de Azevedo, que dá nome a essa praça, Praça Ramos de Azevedo, projetou nos moldes do Teatro de Ópera de Paris o teatro da elite cafeicultora paulistana. Era um desejo dessa sociedade ter um local para si, onde encenações de ópera, canto lírico, apresentações sinfônicas pudessem acolher toda essa nova elite paulistana, e assim a vida cultural da cidade de São Paulo deu um grande passo e continua dando até hoje. O que foi a Semana de Arte Moderna? Que aconteceu na cidade de São Paulo, dentro do Teatro Municipal, no centro da cidade. Olha que coisa engraçada, né? O Teatro Municipal, que tem uma arquitetura neoclássica, inspirado no Teatro de Ópera de Paris, projetado aqui pelo engenheiro Ramos de Azevedo, serviu de base, de fundo e de casa para essa turma de futuristas, como na época eles chegaram a ser chamados, que quiseram dar um basta em toda aquela forma de manifestação artística acadêmica, vamos dizer assim. Em fevereiro de 1922, durante uma semana, sim, 8 dias, aconteceu aqui, neste Teatro Municipal, o que a gente pode considerar como o estopim da nova forma de ver a arte brasileira. Sim, estou falando da Semana de Arte Moderna, como ela ficou conhecida nacionalmente. Um conjunto de pessoas, empresários, cafeicultores, artistas, visionários, pessoas que estavam em contato com o que acontecia de mais moderno fora do Brasil, se reuniu para fazer uma grande revolução, uma revolução mental, uma revolução literária, uma revolução nos costumes, uma revolução na música, na métrica, na forma de ver novamente o Brasil desfigurado. Uma forma de arte genuinamente nacional. Podemos dizer que a Semana de 22 foi o embrião de toda essa revolução cultural. Por quê? Porque não havia, na verdade, uma arquitetura ainda genuinamente moderna para abrigar essa turma de pessoas que quiseram, então, fazer de São Paulo e, consequentemente, do Brasil, né, que visse a sua arte, a sua cultura regional colocada em níveis jamais atingidos. Essa região de São Paulo já foi uma das mais fantásticas em termos de criação de urbanismo e arquitetura. Sim, porque, na verdade, a cidade começou do outro lado do Viaduto do Chá, do outro lado do Vale do Anhangabaú. Quando ela foi fundada pelos padres jesuítas, onde a gente chama hoje de Pátio do Colégio, ela reuniu do lado de lá, né, as três principais, vamos dizer assim, ordens da igreja que para cá vieram, a ordem franciscana, a jesuíta e a beneditina. Com o avanço da cidade, a modernização da cidade, né, tudo para o lado de cá, ou seja, para o Vale do Anhangabaú, para cá, onde funcionava antes uma grande fazenda de chá, por isso o nome do viaduto, começou a ser o lugar mais fino, mais elegante dessa emergente classe média paulistana. E foi aqui então o local escolhido para a implantação do magnífico Teatro Municipal de Ópera de São Paulo. Um teatro construído nos moldes dos teatros europeus e que pôde então acolher toda essa elite ansiosa por cultura. Ainda bem que hoje, né, entrar no Teatro Municipal é mais democrático. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode entrar, inclusive há muitas apresentações gratuitas nele, não só de música, mas também de balé, drama, né? Mas o foco principal, então, é sempre a música de concerto e também a ópera. O que eu quero dizer com isso? A música até então, com Antônio Carlos Gomes, por exemplo, ainda tinha total, né, inspiração europeia. A poesia, a mesma coisa. Haja vista a poesia parnasiana de Olavo Bilac, em fins do século XIX, com todos aqueles versos alexandrinos e palavras, né, grandes vocábulos e grandes métricas e grandes rimas. A arquitetura, como eu disse, do próprio Teatro Municipal, neoclássica, de inspiração francesa, né, procurava-se então fazer da cidade de São Paulo, na cidade do Rio, da cidade de Recife, né, e das grandes capitais, quase que réplicas
de suas matrizes europeias. Então, essa turma, né, de pessoas visionárias e que viajavam para fora do país e sabiam, né, de novos pensamentos, de novas formas de manifestação artística, quiseram trazer aqui para a capital de São Paulo essa forma de modernidade. Na verdade, nenhum deles eram modernos na época, porque eram contemporâneos. Então, quem a gente tem aí? A gente tem um grande agitador cultural, que foi Mário de Andrade, nascido na capital, que também escreveu, ele foi um literato, Macunaíma, por exemplo, é a sua obra-prima, que também foi musicista, foi professor de piano, inclusive, e que escreveu Pauliceia Desvairada, né, juntamente com outros grandes textos que falavam do centro histórico de São Paulo, de alguns bairros próximos e tal, juntamente com seu colega Oswald de Andrade, que nasceu de uma família abastada, também na capital, e que também foi sempre esse agitador e mais viajante, né? Oswald de Andrade já tinha ido a Paris, principalmente, né, e visto coisas novas, que o Brasil ainda carecia de mostrar. Mas uma coisa aconteceu alguns anos antes. Foi em 1917, a pintora paulista Anita Malfatti, tendo estudado na Alemanha e descoberto o que era o que foi chamado posteriormente de expressionismo alemão, e consequentemente depois ela foi também para os Estados Unidos aprimorar, né, a sua pintura. Ela faz na Rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo, uma exposição fantástica sobre grandes quadros seus e grandes produções suas, com aquele cunho então expressionista. Claro, ela foi bem recebida nos primeiros dias, mas com muita curiosidade, né? As pessoas em si, em geral, não compreenderam muito bem uma mulher de cabelo verde, o homem de sorriso amarelo ou coisas do gênero. Até que uma grande crítica do escritor Monteiro Lobato, sim, o pai de Narizinho, Emília, Pedrinho e Dona Benta, fez uma crítica muito, muito forte, intitulada Paranoia ou Mistificação, no jornal O Estado de São Paulo, em que ele praticamente arrasava com a arte moderna, com a arte pós-impressionista, expressionista, os termos ainda havia uma certa confusão, e também, ao mesmo tempo, falando do talento de Anita Malfatti, mas que mal utilizado. Bom, depois dessa crítica de Lobato, os olhos se voltaram ainda mais para a exposição, ora apedrejando, ora louvando-a e louvando a sua arte. Bom, a Anita Malfatti também está entre essas pessoas que, vamos dizer assim, levaram a cabo a Semana de Arte Moderna em 1922. Para completar o time, ainda um diplomata, ensaísta e escritor, Graça Aranha, autor de Canaã, que tinha mais reputação nos meios, tá? E foi juntamente com outro empresário, cafeicultor de São Paulo, né, o Paulo Faria, que conseguiu fazer então com que cedessem o Teatro Municipal por uma semana. Trouxeram do Rio de Janeiro o compositor Heitor Villa-Lobos para que aqui apresentassem algumas obras suas já compostas e algumas especialmente compostas para a semana específica. Na verdade, a semana foram 3 noites, 3 grandes festivais de arte, como eles chegaram a dizer, que procurou então, nos saguões do Teatro Municipal, esculturas de Victor Brecheret, talvez o ápice da escultura modernista, além de outros escultores, muitas obras em óleo, ou seja, telas pintadas em óleo pelo saguão, né? Nos intervalos, algumas declamações de poesias, de textos, conferências. Menotti Del Picchia, outro mentor da Semana de Arte Moderna, advogado, jurista e também literato, fez um grande discurso de abertura, né, falando da nova estética, no novo pensamento. Então, essas 3 noites foram balanceadas entre textos filosóficos, literários, novos correntes de poesia, muitas declamações nas escadarias, por exemplo, como a de Mário de Andrade, que ficou famosa, né, no poema Ode ao Burguês, que se você falar um pouco mais rápido vira Ode ao Burguês, né, ou seja, uma crítica, e também com música. A grande pianista Guiomar Novaes foi uma das intérpretes, né, que coroou principalmente a segunda noite aí. Ela já tinha um renome internacional, vale lembrar que ela nasceu em São João da Boa Vista, foi criança, estudar no Conservatório de Paris, admitida com louvor, e que tocou para Claude Debussy, tocou para outros compositores e pianistas da capital francesa. Ela estava no Brasil, estava em São Paulo,
chegou até a assinar um termo, vamos dizer assim, a ser publicado, dizendo, olha, não é porque estou participando, né, dessas manifestações artísticas que ainda são incertas quanto ao futuro, que eu estou renegando a verdadeira obra de arte musical. Ou seja, ela queria dizer, não estou renegando Chopin, não estou renegando Beethoven e nem outros compositores do passado, porque eu estou aqui apresentando obras de compositores contemporâneos. Ela respeitava a todos. E sim, a apresentação dela aconteceu com grande louvor. Na verdade, acho que foi a única artista que não foi vaiada. Vaias, sim, ocorreram, muitas. Todos eles levaram tomates, talvez batatas, inclusive nas 3 noites, né? Mário de Andrade às vezes ficava com uma certa retidão, aí Menotti Del Pica pegava pelo braço, vai lá Mário, né? Mostra. Oswald de Andrade já queria quebrar tudo, vamos dizer assim. Então essa turma de pessoas aí foram mostrando, com as críticas dos jornais, claro, nos dias seguintes, falavam bem, falaram mal, né? Foi aceito, não foi aceito. Fato é que as 3 noites desta semana foram lotadas. É quase que assim, homens e mulheres vestidas de longo, homens de fraque e cartola, para ver a arte considerada do futuro, né? Claro, ela foi recebida bem por alguns, não tão bem por outros, mas o importante é que ali nasceu essa semente, né? Essa transgressão, essa forma de querer fazer com que a arte acadêmica ficasse, de fato, para trás. A partir daí, então, uma arte genuinamente nacional começa a brotar. Aí você pode me perguntar, e onde está Tarsila do Amaral? Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna, como erroneamente muita gente acredita. Ela, na época, naquele ano, ela estava em Paris estudando. Ela nasceu no interior de São Paulo, de família abastada, também cafeicultora. Ela teve seus ensinamentos dentro de casa e também na Europa. Mas ela se correspondia com a Anita Malfatti. Então, a Anita Malfatti escreveu cartas e cartas em detalhes, né, contando para Tarsila tudo o que foi aquele movimento de fevereiro de 1922. Quando Tarsila regressa no mesmo ano para São Paulo, ela já estava a par do que vinha acontecendo e, por conta de Tarsila, ela foi apresentada, então, e assim se formou o famoso quinteto: Menotti Del Pica, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Tarsila, mesmo não tendo participado ali, né, fisicamente, ela absorveu, conheceu e apreendeu tudo isso daí, e a partir daí a sua obra, especificamente a pintura, também começa a germinar de outra forma. Ela também deixa um pouco o academicismo francês, europeu da pintura clássica e começa a transgredir. Ela começa a olhar para as cores do Brasil. Ela começa a utilizar essas cores e acaba também se casando com Oswald de Andrade, ficaram juntos 3 anos, e juntos eles vão, então, criar um movimento antropofágico, uma revista literária falando desse novo movimento, e daí, então, vai nascer as suas grandes obras, como o Abapuru, por exemplo, né, que acabou se tornando a obra de arte brasileira mais conhecida, vamos dizer assim, internacionalmente, e que vem, então, como consequência desse movimento. Bom, a Semana de Arte Moderna faz-nos refletir do que a vontade de poucas pessoas, a criatividade de outras, a vontade de inovação, mas para a gente inovar, a gente precisa conhecer o que veio antes, até para poder criticar o que veio antes, e com conhecimento e bom repertório, você criar algo novo. Isso faz parte do processo criativo. Então, essa turma de articuladores, articulistas, pensadores, literários, músicos e todo mundo que se reuniu, eles tinham uma vontade em comum, que era o quê? Criar uma nova manifestação artística, que tivesse muito mais ligada às raízes do Brasil. E tiveram sucesso, porque a partir de 1922, o Brasil tomou outros rumos na música, na literatura, na arquitetura e também na forma de pensar e também de se comportar. O Brasil começou a ganhar também notoriedade, não só como um país que absorvia
cultura europeia, mas também exportando. E isso ficou claro também quando Villa-Lobos acaba então ganhando os palcos da Europa e também dos Estados Unidos, mostrando a sua nova música, sua música moderna, que mesclava conceitos de Bach, por exemplo, mas com ritmos muito brasileiros, que mesclava conceitos de harmonia, de composição e melodia e ritmo, junto com cantos dos pássaros, cantos das cantigas de roda e cantigas infantis. Ou seja, estava criado então aí a arte que a gente chama de arte moderna.